Pesquisa Atlas Intel. Isso é interessante. Por quê? Porque, paralelamente a tudo isso, corre no Brasil já, querendo ou não, uma corrida sucessória. E foram duas pesquisas divulgadas ontem. Uma saiu hoje, logo cedinho já saiu, tanto essa pesquisa da Atlas Intel, como também da Quest. É um assunto destaque do dia hoje no Brasil, deverá ocorrer muita repercussão ao longo do dia sobre a queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma queda de 9%. Bolsonaro venceria Lula em cenário para 2026. Isso, pesquisa da Atlas Intel. Exatamente. Tarcísio e Marçal superam o petista também. Pesquisa divulgada nesta terça-feira, o Instituto Atlas Intel, em parceria com Bloomberg, fez simulações de possíveis cenários para as eleições presidenciais 2026. Lula, do PT, teria desvantagem se enfrentasse Bolsonaro no primeiro turno e perderia em um provável segundo turno contra Pablo Marçal, do PRTB, Jair Bolsonaro, do PL e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E nós temos aí as informações agora da Quest, né, que apresentou o pior índice desde o início do mandato do presidente Lula, e essa é a primeira vez que ele ultrapassa a casa dos 50% de rejeição. Em maio do ano passado, 50% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em julho, 54%. Em outubro, 51%. Em dezembro, 52%. Em janeiro, 47% e agora 41%. Em maio, 47% desaprovavam o trabalho de Lula. Depois, 43%, 45%, 47%, 49% em janeiro deste ano e agora 56%. 2% não souberam ou não responderam em maio do ano passado. Depois 3%, 4%, 2%, 4% e agora 3%. Em maio do ano passado, 33% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em julho, 36%. Em outubro, 32%. Depois, 33%. 31% e agora 27%. 31% consideravam o governo Lula regular em maio do ano passado. Depois 30%. 33%. Em dezembro, 34%. Depois, 28%. E agora, 29%. Em maio do ano passado, 33% avaliavam o governo Lula de maneira negativa. Depois, 30%. 31% em duas pesquisas. 37% em janeiro deste ano. E agora, 41%. Não souberam ou não responderam 3% em maio. 4% nas duas pesquisas seguintes. Depois, 2%. 4% e agora 3%. Bom, são números, né, que preocupam e trazem bastante desafios aí pro governo, né, que mesmo diante de medidas estratégicas para recuperar a sua imagem, os números indicam essa queda contínua na aprovação do governo Lula, do presidente Lula. Ele impôs algumas ações aí que eram talvez para reerguer a sua popularidade, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Recentemente agora foi realizado esse plano de empréstimo consignado, e até mesmo pautas voltadas ao público feminino, como o chamado STF do batom, que não surtiram o efeito esperado. É claro que a economia também contribui muito para isso, a alta dos preços dos alimentos, né, vem contribuindo para que tudo isso ocorra, né, em relação à popularidade do presidente Lula,
que deve agora tomar algumas atitudes em relação a isso. Já era esperada nessa queda de popularidade. Você falou na questão do preço dos alimentos. Segue-se ao lado de elevações nos preços do dia a dia, da alimentação daquele povo que é o público-alvo, né, do eleitorado, assim, vamos colocar, do Lula. Nós temos outras medidas, como algumas escolhas internacionais, a criação de um punhado de ministérios que acabaram elevando muito, mas muito mesmo os gastos do governo. Por conta disso, a elevação de juros numa tentativa de contenção de inflação, enfim. Aí vem algumas medidas que foram tomadas recentemente. Analistas entendem que onde seria necessário uma bomba, ele soltou um traque. Não vai dar efeito. Como, por exemplo, esse empréstimo. Não vai reverter uma popularidade por conta desse empréstimo. Bom, a economia ela segue como um dos principais entraves, com a sensação de que o custo de vida continua alto, apesar dos avanços em indicadores macroeconômicos. Além disso, existe também muita insatisfação, como temas de segurança pública, saúde, embates políticos desgastantes que acabam, né, contribuindo para esse descontentamento. Se a queda da popularidade continuar, o governo terá que ir além de medidas paliativas e buscar um plano mais efetivo de aproximação com a população.